Eu passei uma semana inteiramente offline, sem internet, sem gravar conteúdo, sem o celular, podemos dizer. E não foi algo planejado para mim, mas que eu resolvi adotar e dar uma desacelerada nos pensamentos, resolver umas coisas pendentes que estava na minha casa precisando resolver. E a primeira coisa que eu notei quando nesses dias offline foi o quanto o tempo aumentou. Parece que o dia tinha 30 horas. Eu fazia as coisas e eu olhava para um lado e para o outro e não tinha internet, não tinha outra coisa para fazer, para planejar. Eu simplesmente ficava procurando coisas para fazer e não tinha. Não foi algo planejado. A internet aqui da minha casa, como eu moro na zona rural, deu um problema e até hoje ainda não arrumou. Demorou um pouquinho para poder vir arrumar. E aí, como eu não tenho vizinhos para poder estar mexendo na internet perto, aqui é totalmente assim fora de área mesmo. E aí eu aproveitei, eu falei, então tá, já que eu tô sem internet, eu não tem como eu estudar, não tem como eu editar e postar vídeo, não tem como eu manusear toda essa parte da minha vida a qual eu comecei, eu vou dar atenção para outras coisas que tava precisando. E foi isso que eu fiz. E nos primeiros dias que realmente eu tava assim, sem internet, sem comunicação, uma das partes assim que eu achei um pouco difícil realmente foi essa da comunicação. Porque eu precisava entrar em contato com outras pessoas, eu precisava dar informação, dar um recado, alguma coisa assim, e não tinha. Eu usava do meu marido, que ele ia trabalhar, ele entrava na internet no trabalho, e aí o que as pessoas precisavam me falar, mandava por ele, e eu também mandava por ele. E eu achei até bom, porque foi muito bom ter esse tempo de descanso para a mente, deixar mais o celular de lado e simplesmente pensar em outras coisas. Porque, querendo ou não, mesmo que eu já estava há muito tempo afastada do Instagram, das redes sociais, eu estava mexendo apenas no WhatsApp, no YouTube. Mas querendo ou não, eu ainda procrastinava muito no celular. Eu entrava no YouTube para poder estudar o que eu queria estudar, porque eu estou estudando através dos livros, sabe? Dos livros e dos conteúdos muito bom que tem ali no YouTube. Mas querendo ou não, quando eu ia procurar, eu passava muito, sabe, o dedo pra cima, rolando ali os shorts, rolando ali o feed do YouTube, procurando vídeo. E querendo ou não, aquilo me tomava muito tempo. E só agora eu percebi isso, porque é, nosso cérebro, ele meio que costuma, né? Quando tá sem internet, não tinha muita coisa que eu mexer no celular. Eu baixei alguns livros offline, aí eu tava lendo, revendo a minha agenda, alguma coisa desse tipo, tentando aprender a manusear mais a câmera, gravando, aprendendo enquadramento, essas coisas. E, e é absurdo o vício, assim, sabe? Minha mão, ela ia automaticamente pro celular e quando eu entrava ali na aba de aplicativos, ia primeiramente no YouTube. Mesmo que eu não tinha nada para poder fazer ali aquela hora, mas o tempo de tédio, de ócio que eu tinha ali, eu ia pro YouTube e já queria caçar algum vídeo, alguma coisa para poder escutar, para poder, mesmo que eu não tava nem prestando muita atenção. E aí eu falei, nossa, eu não sabia que eu tava realmente viciada no YouTube. E por mais que eu tava aqui criando conteúdo, eu não sabia que eu tava tão, assim, focada em consumir. Às vezes mais em consumir do que criar. E esse tempo, assim, foi muito bom para poder eu abrir os meus olhos e falar, não. E como eu falei que o meu tempo rendeu sem esse tempo que eu gastava editando conteúdo, por mais que eu amo gravar vídeo, a parte de edição de conteúdo
porque às vezes eu tento gravar vlogs também pra outra parte. E a edição realmente do vídeo toma muito meu tempo. Eu ainda não tenho agilidade, eu ainda não tenho a técnica ainda. E aí eu fico muito focada, eu vou em outros vídeos, pego umas ideias e volto. E aquilo acaba ocupando muito do tempo. Então, sem esse tempo que eu tava ocupando, eu li muito. Nossa, eu acho que eu nunca li tanto em minha vida. Eu acabei umas leituras que eu estava pendente, comecei outras. Comecei um livro de romance que não tinha nada a ver, mas eu quis começar para poder dar uma mudança assim de pensamentos, aumentar o repertório. Quando eu não sabia a quantidade de páginas, mas quando eu entrei, eu falei, meu Deus, quase 900 páginas. E eu li assim, meio que em 4 dias, rapidinho. Tudo aqui baixado em PDF no celular. E eu falei, nossa, realmente o celular, ele foi o maior bem, assim, a tecnologia foi um dos maiores bens para, para o nosso século, mas também foi um dos mais causadores de problemas mentais, de ansiedade, depressão. Foi uma das maiores coisas que tomaram todo o nosso tempo, um tempo que a gente podia sorrir, um tempo que a gente podia cuidar das outras coisas, sem aquela pressão. Eu preciso gravar vídeo, eu preciso editar, eu preciso olhar isso, isso e aquilo. Sendo que nada é tão urgente e a gente toma o celular na nossa vida como se fosse algo inteiramente necessário e urgente, que se a gente não pegasse, que se a gente não estivesse ali online o tempo todo, assistindo alguma coisa o tempo todo, a nossa vida não valesse de nada. Foi essa sensação e o pensamento que eu tive. Então, foi muito bom essa experiência e eu meio que já acostumei, assim, nesse hábito, sabe? Nessa experiência de não ter aquela pressa. Não ter aquela pressa de vir aqui gravar conteúdo, não ter aquela pressa de precisar escutar, olhar alguma coisa. Eu deixo minha mente trabalhar. Isso foi algo que eu vi muito também. Eu deixei o meu pensamento trabalhar. Porque como eu não tinha outras coisas aqui aqui no celular, tipo música para escutar, um vídeo, alguma palestra, alguma coisa para me escutar enquanto eu ia fazendo as coisas, a minha cabeça, o meu pensamento, ele foi funcionando bem mais rápido. Coisas que às vezes eu tinha deixado de pensar foram tudo aparecendo. E realmente, esse tempo de tédio que fala, e eu já vi muitos YouTube falando que a gente precisa realmente apreciar e aprender a viver o tédio, não é mentira. Esses momentos em que eu realmente estava parada, que eu já tinha terminado meus outros afazeres domésticos, cuidar da minha filha, o tempo de soneca dela, que era o tempo que eu ia me aperfeiçoar mais, que eu ia olhar alguma coisa aqui na internet e pesquisar e tal, eu estava simplesmente pensando. Às vezes eu simplesmente pegava um caderno e ia anotando tudo que eu ia passando na minha cabeça, nos meus pensamentos. E eu nunca me senti tão criativa e com os pensamentos tão meu, tão autêntico, quanto nessa semana em que eu estive totalmente desligada. Foi algo surreal. Coisas que eu já tinha deixado de lado, alguns sonhos. Eu fui pensando e tudo foi se encaixando, eu fui tendo mais criatividade, foi dando aquela combustão de mais. Eu preciso fazer isso sem tanta perfeição, sem tanta cobrança de mim mesmo. Porque parece que quando a gente tá sempre no celular, sempre online, sempre querendo pesquisar algo, ver algo, aquela aquela injeção realmente assim de consumir sempre aqui no celular, que a maioria de nós temos hoje em dia, mesmo que não é algo urgente, já não tinha mais. E eu vivia com mais leveza, e eu senti isso, né? Eu passando os dias com mais leveza, sem me cobrar tanto, porque mesmo eu não querendo, e eu querendo muito me desenvolver, eu tava me sentindo uma autocobrança enorme, porque a todo momento eu queria estar aprendendo, eu não queria estar dispensando nenhum minuto. Então, enquanto eu tava lavando uma louça, eu queria estar escutando um podcast.
eu queria estar escutando um podcast. Enquanto eu arrumava casa, ou ponhava Catarina pra dormir, depois ela dormia, eu queria estar estudando alguma coisa, eu queria estar lendo alguma coisa. E aí não tinha, e aí eu simplesmente tinha que deixar a imaginação rolar. E foi muito bom isso. Ver realmente os meus próprios pensamentos tímidos, puros, saírem assim, sabe? Me trouxe uma leveza que eu não tava tendo. Eu tava, assim, meia presa com isso tudo. E algo que eu percebi também, que a criação de conteúdo ela é muito mais leve dessa forma. Porque, querendo ou não, eu ainda me comparava muito olhando os outros criadores de conteúdo no YouTube, aqui no YouTube, e aí eu falava, nossa, eu preciso aprender, melhorar mais a minha comunicação. Eu preciso disso e disso. Eu preciso ler tal livro e tal coisa. E aí não tinha, sabe, pra poder eu me comparar, pra poder eu olhar. Isso foi muito gostoso e eu acho que todo mundo deveria fazer isso, sabe? Pelo menos uma vez no mês, ficar uns 2 dias sem celular, sem nada, sem internet, sem. E pra complementar, aqui essa semana choveu a semana toda. Toda, 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 sem interrupção. E aí eu não podia nem tá saindo muito, sabe? Nem tá saindo muito com a minha filha pra poder ir resolver alguma coisa, ir na casa de alguém. E aí isso eu fui focando muito mais aqui em mim, em meus pensamentos, no que eu tava sentindo, nos livros. Foi aonde eu acho que nesse ano foi aonde eu acho que eu mais. Foi aonde eu acho que eu mais aproveitei a minha própria companhia e os meus pensamentos, de fato. Eu deixava ele fluir solto, eu escrevia e eu dava risada de mim mesmo. Foi muito gostoso, sabe? Realmente aproveitar esse tempo comigo sem uma pressão, sem. Essa semana que eu fiquei offline realmente da internet, eu sei que eu poderia ter aproveitado e gravado mais conteúdo. Mas eu realmente deixei, sabe? Eu falei, eu vou deixar, sabe? Nada é tão urgente que mereça tanto a nossa atenção. Nada precisa ser feito com tanto afinco, com tanto, sabe? Uma pressa, assim, uma coisa assim dentro da gente que a gente tem que fazer a qualquer momento. Eu fui deixando, por mais que era algo que eu tava criando um hábito, por mais que era algo que tava indispensável da minha agenda, que eu precisava fazer, eu deixei essa semana. Foi como umas férias não planejadas, mas que resultou tanto. E agora eu tô sentindo que eu voltando agora tá sendo bem mais leve, sem cobrança, sem urgência. Simplesmente eu colocando aqui as minhas ideias, eu falando as coisas sem urgência, sem querer impor, sem várias coisas que estavam me prendendo. E quem já passou por essa experiência realmente de não estar dependendo totalmente da internet, nem precisar dela para poder resolver 1 milhão de coisas na nossa vida que a gente sabe que hoje em dia a gente não consegue viver sem internet. A gente paga uma conta pela internet, a gente pede uma coisa pela internet, é tudo. Mas algo foi mais crucial ainda que eu acho que eu nem tava conseguindo mais pensar dessa forma, que ainda dá para viver uma vida tranquila e gostosa sem precisar da internet, sem precisar estar a todo momento. É claro que eu não vou virar uma nômade no meio do mato, sem olhar as pessoas, sem conversar com as pessoas, sem ver nada, não. Eu ainda gosto muito da internet, eu ainda gosto muito do YouTube, eu amo criar. Eu gosto de conhecer pessoas novas criando conteúdo, mostrando a sua vida, como é a sua rotina, a sua cultura. Eu amo isso. Mas também me fez mais perceber que aqui ao meu redor, a minha companhia, a minha filha, a minha família, são bens mais preciosos que às vezes a gente deixa um pouco de lado, um pouco da nossa atenção, assim, do olhar, do tato, do sentir.
por conta realmente dessa pressão e dessa vida que levamos inteiramente na internet, inteiramente de uma coisas mais fáceis que a internet nos trouxe. Então, era isso que eu queria dizer. Não deixe de comentar aqui o que é que vocês já experimentaram dessa experiência realmente de ficar totalmente offline, assim. Eu vou amar saber. E até o próximo vídeo. Um forte abraço.